Olá pessoal, bora lá fazer um pão de fermentação lenta? Gente, esse pão aqui tem sabor e textura que são inigualáveis. Ele vai fazer duas fermentações, né? A primeira de 14 a 16 horas e a segunda de 1 hora até 2 horas no máximo. Gente, bora lá então para os ingredientes para fazer essa receita super especial aqui. Bora lá então. Aqui na vasilha eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, que eu adicionei 10 gramas de sal. Vou adicionar também 1 grama de fermento biológico seco, uma colher de cafezinho rasinha. Vou misturar bem esses ingredientes aqui. Olha só, é rapidinho, gente. E agora, em seguida, já vou adicionar 400 ml de água. A água aqui, ela está em temperatura ambiente. Vou misturar bem, gente, esses ingredientes só para incorporar. Você não precisa sovar nem amassar essa massa. É só incorporar esses ingredientes aqui. Vocês vão ver a textura aqui que eu vou mostrar direitinho para vocês como ela vai ficar. Eu costumo fazer essa massa à noite para assar somente no dia seguinte. Lembrando que aqui no canal já tem uma receita onde eu faço 2 pães, só que eu asso em panelas. E aqui hoje, gente, eu vou mostrar para vocês um outro método de assar. E hoje eu estou fazendo somente um pão. Vejam só como fica a textura, gente. Olha só, é isso aqui. É somente integrar aqui a farinha, né, os ingredientes secos com a água. Agora eu vou cobrir aqui com filme plástico, um paninho de prato e vou deixar fazer a primeira fermentação em um lugar aí que não atrapalhe. Eu geralmente costumo deixar em cima da mesa, né, que é um lugar fresquinho, né, e arejado. Vejam só como ficou a textura da massa agora no dia seguinte, depois das 16 horas. Vejam só como ela fica bem úmida. Agora eu vou precisar polvilhar bastante farinha aqui na bancada, porque ela fica uma massa bem úmida e bem pegajosa. Então, para não grudar, eu coloco bastante farinha. Vejam só como ficam as bolhas já da primeira fermentação, gente. Já tem também no canal a receita do pão integral de fermentação lenta, onde eu faço somente um pão, né? E para quem quiser e gosta da textura aí do pão integral, né? Já tem no canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Gente, agora eu vou bolear a massa aqui. Olha só, sempre colocando farinha na mão para não grudar, né? E ó, agora eu vou abrindo assim um pouquinho a massa e vou em seguida dobrar aqui, né? Para bolear o pão, para dar o formato dele. Olha só como eu faço. Você sempre vai adicionando, né, colocando, juntando a farinha ali, né, para te ajudar para ela não grudar muito nas mãos. Olha só, você vai girando aqui para dar o formato do redondo, né, do pão. Olha só como ficou, gente. E vejam só as bolhas que já tem na massa. Agora eu vou precisar aqui também de uma vasilha com um paninho de prato, é onde eu vou polvilhar bastante farinha e vou deixar para fazer a segunda fermentação. Mas aqui, gente, tem que colocar bastante farinha mesmo para não grudar o pão aqui, a massa no paninho. Vou colocar agora de cabeça para baixo. Vou acertar o fundo arrumando as pontinhas embaixo e em seguida vou polvilhar mais um pouquinho de farinha de trigo para não grudar no paninho. Vou cobrir aqui aí com as pontinhas o pano, gente, e vou deixar para fazer a segunda fermentação. Esse pão é assado em temperatura alta, então 10 minutinhos antes aí dele terminar a segunda fermentação, você já liga o forno a 250 graus para pré-aquecer. E vejam só como ele ficou depois de 2 horas da segunda fermentação. Gente, agora eu vou pegar uma assadeira aqui onde eu vou colocar para assar. Vou polvilhar bastante farinha, colocar a massa e ajeitar um pouquinho. E em seguida pegar um refratário que possa ir ao forno para cobrir o pão. Ele vai fazer a função da tampa. O pão ao todo ele vai ficar 60 minutos no forno. Então os primeiros 30 minutos é com o refratário. Vou fazer o corte aqui, gente, e em seguida eu vou pegar o refratário aqui para mostrar para vocês, né? Logicamente tem que ser um refratário que possa ir ao forno, né? Eu tô utilizando aqui esse aqui tipo Marinex. E ele tem que ter também o espaço suficiente, né, para o seu pão expandir. Vou levar ao forno agora e olha só, depois de 30 minutos, gente, vou tirar aqui o refratário, só que aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não se queimar. E vou deixar mais 30 minutos sem o refratário. Vejam só como já tá bonito. Já passaram os 30 minutos, gente, já tirei do meu o pão do forno, né? E agora eu vou cortar aqui para vocês verem como fica por dentro. Gente, esse pão aqui, ele não dá trabalho de fazer. Parece que dá trabalho, mas não dá não. Mas ele compensa todo o esforço porque ele é um pão sensacional. Ele tem uma boa digestibilidade, né? E é completamente diferente aí dos pães que a gente está acostumado, de fermentação rápida.
Mais uma dica, quando vocês retirarem o refratário do forno, gente, ele tá super quente, então vocês não coloquem em cima de superfície fria, né? Pra não estourar o seu refratário aí, tá ok? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes e mais informações na descrição do vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!